Que beleza! Que bom que você chegou até aqui, é um prazer recebê-lo. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça Podcast, um lugar onde nós falamos sobre a graça de Deus. A gente está firme nesse propósito para que a graça de Deus atue em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. É assim que nós cremos na graça e no amor do nosso Deus. Que bom que você está aqui e você já conhece o rolê da internet, né? Eu sempre falo aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas, para que os testemunhos trazidos aqui possam edificar mais vidas, tá bom? Fica aí no episódio até o fim que hoje tá sensacional. Tô te esperando. Através de nós, apesar de nós, muito além de nós assim parar. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui, a honra de receber o reverendo Vaz de Lima. Seja bem-vindo, reverendo. Ô, Haroldo, que alegria estar com você, com o seu público, nossos irmãos. Sim. Né? É alegria estar nessa noite aqui com vocês. Eu estou aqui, disponível para a gente bater o papo tranquilo e Amém. esperar que Deus nos use aqui para edificação e para alcançar muita gente. Amém, amém, reverendo. Eu sabe que quando eu criei esse slogan assim pro podcast, né? Que é a graça através de nós, é em nós, através de nós, apesar de nós, né? De nossas falhas, de nossas limitações, o Senhor nos usa e tem alcançado vidas. Esse é o propósito, porque Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. E eu posso testemunhar, galera, para vocês que estão aqui, que recebeu o reverendo Vaz de Lima, é algo maior do que eu podia pensar. Foi Deus que costurou tudo. Lembram do Aristeu? Aristeu que teve aqui alguns episódios atrás, ele é um grande amigo do reverendo Vaz de Lima, ele fez essa ponte. Teve uma outra pessoa sensacional que eu conheci, que é o reverendo Valdomiro, tá aqui com a gente nos estúdios, ele fez a ponte, a gente conversou daqui de lá. Quem sabe um dia, Valdomiro, você não tá aqui com a gente? Eu gostei daquelas suas canções lá que você me mandou, ficou sensacional. Tem muita história. Muitas histórias. Muita história pra gente compartilhar também. Já fica aí um spoiler pra você que tá assistindo esse episódio. E, reverendo, ó, como a minha galera aqui, boa parte é da Igreja Batista, né? Agora com Aristeu, que chegou mais gente aí. O reverendo Vaz de Lima, ele foi muitos anos pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E como nós batistas a gente costuma chamar de pastor, Mesma coisa. na presbiteriana é reverendo, mas é isso aí, só pra gente entender aí. Mas por que reverendo? Porque lá na igreja presbiteriana eles usam esse termo. A gente não fala reverendo Hernandes Dias Lopes e tal. Exato. O Hernandes é isso. presbiteriano. É isso, essa é a ideia, só pro meu público entender. E reverendo, qual que é a ideia aqui? A gente conversar sobre a graça de Deus. Então eu sempre pergunto, a primeira pergunta pro convidado é: o que é a graça de Deus? Não no sentido mais teológico, mas no sentido prático, né? Se alguém abordar o reverendo e falar, ouvi falar segunda de graça, ouvi falar da graça de Deus, mas o que é a graça de Deus pro reverendo? Bem, eu preciso começar dizendo de onde vim, quem sou, né? Bora? Seria bom, né? Sim. Eu tive o privilégio de nascer e crescer debaixo da graça Amém. de Deus. Glória a Deus. Os meus avós, por parte de mãe, foram alcançados pelo Evangelho em 1920. 1920, olha aí. Moravam num sítio, lá mais na região norte aqui do estado, perto de São José do Rio Preto, para todo mundo entender, num sítio chamado Sítio da Abelha, Sítio da Abelha. no município chamado Palestina. Olha aí. E por ali passou um missionário presbiteriano independente. Olha que bênção. E ali toda a família foi atingida pela graça. Toda a família. E no futuro, olha como Deus faz as coisas. No futuro, quando eu me torno pastor da igreja presbiteriana independente, eu fui pastorear a igreja de Palestina. Olha só. Então, a igreja da Abelha já não existia mais, porque era todo mundo que morava no sítio, veio para a cidade, para várias cidades. Aquela comunidade da Abelha
deu origem a várias outras igrejas. Olha só. Uma Palestina, a outra Américo de Campos, tudo lá na região. Américo de Campos, Cardoso, Votuporanga, Fernandópolis. Mas que missionária a igreja, sim. foi plantando várias. A igreja, os parentes todos que estavam lá resolveram cada um ir para um canto Aí foi e foram fundando as igrejas. A comunidade da abelha virou uma colmeia agora. Virou uma colmeia. É muito bom, Rondão. Gostei da história. E lá na frente, 50 e tantos anos depois, eu fui pastorear a igreja de Palestina, que era a sucessora, vamos chamar assim, da igreja da abelha. Olha só. E tive a oportunidade de ver nas atas o nome do meu avô, da minha avó, Poxa, e da que minha legal. mãe. É uma e dos história, meninos. né? É uma história. Então, para vocês entenderem que, para mim, graça é uma coisa que nasceu na nossa família e foi passando de geração em geração, e Deus foi dando esse privilégio de todos nós ao longo dessas gerações. Então, avô, depois a mãe, depois eu, agora meus filhos e agora os meus netos. Nossa. Todos absolutamente debaixo desta graça que, como você pediu aí para falar, é esta coisa incompreensível aos olhos humanos, mas perceptível na vida humana. Amém. Isso é graça. Na sua totalidade não tem como, né? Mas a gente consegue ver e viver. Sabe que esses dias eu estava pregando sobre a fidelidade de Deus, né? E eu falei assim, irmãos, primeiro, quando a gente olha para os Salmos, a gente vê diversas vezes afirmando que a fidelidade do Senhor vai de geração em geração. Isso é maravilhoso, né? Então, por exemplo, na minha vida, uma história quase parecida, a minha avó foi fundadora de igreja Batista da Brasilândia, Igreja Batista do Morro Grande. Minha avó foi fundadora. Minha mãe, meu pai também cristãos, então eu já nasci, né? Dentro desse contexto da onde a graça de Deus é vista, percebida e vivida, né? E eu tenho a alegria de ver os meus filhos hoje nos caminhos do Senhor. E aí na igreja lá eu perguntei, quem é que é avô? Aí a galera levantou a mão e falou, então, irmãos, o que a gente lê no Salmo, os irmãos estão vivendo isso, estão vendo o evangelho passar para os filhos, passar para os netos. Não é só uma questão de fé, é de testemunho. Nós somos testemunhas da fidelidade do Senhor a cada geração, então, né? Pastor Haroldo, essa história é assim. A Bíblia foi deixada para nós exatamente como esse testemunho de como Deus age. Então, quando Deus diz, não deixe de ensinar os filhos, né? É para colocar na pulseira, é colocar na testa. Então, isso você vai fazendo e a graça vai trabalhando em cima disso. Né? Hoje eu tenho uma netinha de 5 anos, a Isabela. Isabela é um milagre de Deus na nossa vida. Olha aí. Né? Ela nasceu durante a pandemia. E nasceu muito, muito, muito prematura. Nasceu com 5 meses e pouquinho. E quando a minha filha me ligou, ela morava nessa época em São José do Rio Preto, agora está morando em Brasília. Ela me liga, pede para falar comigo e com a mãe. Nós presos na pandemia, lembra? Pandemia, claro, prisão, terrível. Prisão. E ela disse, mamãe tá aí, pai? Tá. Então, quero falar com os dois. Ela diz assim, olha, eu não consegui ver minha filha de barriga, porque ela morando lá e eu aqui, nós não podíamos nos ver. Via pelo vídeo, né? Falou, olha, eu tive um sangramento agora à noite, tô saindo do médico, que pediu para eu ir para o hospital da criança, que tem lá no município. Mais para frente eu vou falar disso com você também. E ele optou por tirar a neném, porque se ficar mais, eu corro risco. Poxa, então ele teve que fazer opção. Se ficar mais tempo, as duas podem. Sim. Né? Aí, minha esposa, nós estávamos tomando café, era bem de manhãzinha, cai de joelhos, né? Aí eu ponho a mão na cabeça dela, tal. Falei, filha, vai para lá. Deus é soberano. Sim.
Né? Essa é uma doutrina nossa da igreja presbiteriana. Deus é soberano. Deus sabe o que faz. Deus não erra nunca. Sim. Aí eu pus a mão na cabeça da mulher, assim, já. Muito... Falei, bem, quantas vezes nós, eu como pastor e você, minha esposa, não atendemos situações como essa? Agora chegou a nossa vez. Chegou na nossa tenda. Mas nós acreditamos na misericórdia e na graça de Deus. Glória Então, a Deus. Deus sabe todas as coisas. Aí a nenê foi para lá e estava num hospital muito, muito reconhecido e acabou salvando a filha e salvou a nenê. Glória a Deus. Mas aquela coisa que ensina a gente na vida. Ficou 3 meses na UTI, 3 na semi-UTI e mais 3 ou 4 meses para tirar a sonda para tomar o primeiro leitinho pela boca. Quase 1 ano, 9 meses aí. E aí, pastor Haroldo, a gente vai aprender, Deus ensina a gente, não é? A contar a vida por minuto, por meia hora, por meio-dia, pelo dia, pela noite. Por oportunidade, Pelas né? oportunidades. Então, a graça de Deus é isso. E hoje está lá uma gracinha. Glória a Deus. 5 para 6 anos. Crente até não sei. Eita, com 5 anos. Não, crente não pode começar a cantar que ela já Já levanta quer. a mão. Nossa, Beleza. E o- Ela estuda na escola Batista. Aham. O pai é delegado da Polícia Federal e foi transferido para Brasília, Certo. neste ano agora. E ela está estudando na Escola Batista. Olha que legal. Então, que ela fala assim, vovô, lá é meu lugar. Lá é meu lugar, Lá é meu né? lugar, lá é meu lugar. No alto do seu entendimento dos 5 anos, lá em meu Lá lugar. é meu lugar. Lá. Adoro na expressão dela. Adoro estar lá. Lá é Nossa. tudo de bom. Mas olha que testemunho da graça. Tudo é a graça de Deus, né, pastor? Se não fosse ela nos sustentando, Exato. a gente ia estar onde? Ia estar fazendo o quê, né? Se não for ao Senhor para estar ao nosso lado, né? Exato. Haroldo, essa coisa, você ainda é pastor de igreja local. Eu não sou mais, né? Pastor de igreja local. Também, aliás, são 51 anos de pastorado, né? Nossa, vamos passar por aí, olha aí. É uma De vida. igreja local durante 19 anos, né? Uhum. Depois fui chamado para um outro ministério. Mas a gente conviveu na vida com estas coisas todas Uhum. que agora nós passamos dentro de casa, nós passamos isso na vida dos irmãos, né? Sim. Com famílias, Uhum. em situações as mais diversas, não é? E eu fui pastor de igreja rural, naquela assim de fazer o culto sem luz elétrica. Olha No aí. no Lampião, no Lampião. Olha aí. Essa Então, realidade aí. era lá que a gente ia ver a graça de Deus se manifestar. Sim. E sabe que momentos como esse é muito importante. Às vezes as pessoas não dão essa importância, né? É muito importante nós estarmos firmados na doutrina da palavra do Senhor. Porque a gente chega em situações como essa, que humanamente falando, cara, não tem o que falar, não tem pra onde correr, não tem o que fazer. A gente descansa na soberania de Deus, né? Aí- Ele sabe, ele sabe. Aí é, para nós, né, a grande, falar de vantagem, né, de Tá, ter a Bíblia, sim. entendeu? Porque, de alguma maneira, ela já registrou, né, dentro de cada contexto, de sua Sim. época, tudo isso que o ser humano passa, Sim, entendeu? Tá tudo lá. É só a gente conseguir ler e interpretar corretamente os desafios, sim, as dores, as conquistas, não é? O medo, sim, tudo. né? Tudo tá lá, E Deus é tão bom, né, que o próprio Espírito ele nos ilumina para entender. Ele... para poder entender. E você sabe, pastor, que às vezes eu comento assim, né? Às vezes a gente tá lendo lá o Antigo Testamento e a gente fala, gente, ô povo difícil, né, meu? Paz, coração duro.
eles viram o braço forte do Senhor, eles viram os milagres, eles viram tudo. E, cara, como é que esse povo tem um coração duro? Aí eu falo, gente, vamos tentar inverter um pouco essa conversa? Vamos imaginar se eles pudessem falar com a gente hoje. Aí eles falariam assim, peraí, mas vocês conheceram toda a nossa história. E ainda erram. Tudo aquilo que a gente errou, tudo que a gente pecou, tudo que a gente quebrou, vocês já sabem. E ainda assim vocês erram e desobedecem? Olha, vocês têm aí o testemunho de Jesus. Vocês sabem das profecias. Você sabe que as profecias se cumpriram. Ele veio, morreu, ressuscitou, voltará. Vocês sabem de tudo isso e ainda assim vocês desobedecem? Vocês hoje, como o senhor falou, tem a Bíblia aí compilada, é só vocês estudarem, tá tudo aí. E por último, né? É verdade que o próprio Deus, através do Espírito Santo, escolheu habitar dentro de vocês para melhorar vocês de dentro para fora. E ainda assim vocês desobedecem? Eu falei, irmãos, será que é o povo do Antigo Testamento que... Não, Haroldo, assim, ao longo da minha experiência nisso, é a natureza humana. A própria Bíblia fala deste conflito, né, que nós temos internamente. Sim. E interessante, eu gosto demais da Bíblia, quer dizer, cresci na Bíblia, pronto. A minha mãe nos dizia lá que ela terminou de ser alfabetizada na Bíblia. Olha só. Porque quando meu avô veio para o Evangelho, a mamãe tinha 4 anos. Então ela acabou. Então a Bíblia para nós era uma coisa do dia a dia. Né? Tudo era Bíblia. Em casa tudo era Bíblia. Não tinha brincadeira com não. Por exemplo, lá em casa, desde cedo nós aprendemos aquilo que tem que ser real na vida da gente, não mentir. Certo. O meu pai não tinha vindo ainda para a graça do Evangelho. Ele só veio muito para frente. E a mamãe era. Então, meu pai, por exemplo, era duro naquela época, né? Meninos, mentira aqui dentro de casa não existe. Olha. E se mentir, já viu, hein? Vai se haver comigo, hein? Não quer saber. Qualquer que seja o problema, conte e nós vamos ajudar a resolver. E a mamãe vinha com o ensinamento da palavra. O que o pai está dizendo é verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então ela vinha ensinando com a palavra. Então isso para nós foi o dia a dia. Dia a dia. Baseando tudo ali, né? Mamãe foi ensinando cada coisa que ela ia... Ouvia os pastores pregando e tal, e ia interpretando isso para os meninos, né? Sim, para o entendimento deles, né? Dos meninos. Porque tem uns crentes que eu vou te falar, né, reverendo? A gente fala que o diabo é o pai da mentira, tem uns crentes que parecem o pai do diabo. Nem... Os caras mentem descaradamente, né? Mas vamos lembrar, tem consequência, né? Sempre. A Bíblia também deixa claro, um abismo chama outro abismo. Mentiu aqui, vai ter que mentir para encobrir essa. Isso que meu pai dizia. Não minta. Qualquer que seja o problema, traga. Que como família a gente tenta resolver. A mentira é muito complicada. Dizem, né, que você tem que contar mais 7 mentiras para poder esconder a primeira. E como Gálatas vai dizer, né, isso que eu falo para as pessoas às vezes, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Eu falei, gente, quem tá cuidando dessa plantação aí é Deus, não tem para onde fugir, né? E tá tudo lá na Bíblia. Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Eu já vi, nós estamos falando aí da natureza humana, né? Sim. Vamos pensar nós assim, a experiência de Abraão com Deus, né? Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vá para um lugar onde eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Pegou lá a família e foi. Ele atendeu. Ele obedeceu. Mas quantas quedas esse Adão teve, esse Abraão teve na vida? Né? Quantas mentirinhas, vamos dizer. Meias verdades ele foi fazendo. Se eu falar que a Sarai é a minha esposa, eles vão me matar e tal e tal.
e Deus confirmando na vida dele a sua graça. Sim. Foi com ele, depois foi com Isaac, depois foi com Jacó. Sabe uma coisa? Eu estou fazendo uma releitura agora Aham. do Velho Testamento. Ok. Chegou lá às minhas mãos uma coleção de um pastor inglês que se mudou para os Estados Unidos. E ele vai contando a vida dele e contando as coisas, né, da Bíblia e tal. Eu estou exatamente agora, falei de Abraão, estou exatamente nessa história de Abraão, Isaac e Jacó. Olha como a graça de Deus é tremenda. A gente dizer a dependência que a gente tem da graça de Deus. Sim. Deus chama Abraão e diz assim: vou fazer de ti uma grande nação. De nação. Não foi isso? Sim, essa é a promessa. Foi a primeira conversa dele. Sai daqui que eu vou fazer de você um povo. Uhum. Mas a mulher era estéril. Da parte de quem, né? Não tem. E o filho? Aí, facinho. Vou deixar pro meu servo tudo? Facinho pro Abraão chegar para Deus e falou: escuta. Senhor, É, o senhor como é que é poderia isso? me dar alguma garantia? Não é isso? Não, calma, não precipite, vai. E aí, lá na idade adulta, a Sara teve o filho. Mas Isaac casou com Rebeca, né? Rebeca. Mas Deus disse que era para ser uma grande nação. E, então, lá naquela época, passava para a linhagem, né? Sim. Pai, filho. Aí aparece lá o Isaac, casa com Rebeca. A Rebeca também era estéril. Mas como, senhor? Um pouquinho. O senhor já tirou a primeira pedra do caminho, que era a minha mulher Sara. Agora vem a Rebeca e também Estéreo. E aí, senhor? E aí, Jacó. Jacó vai, aquela história, Jacó casou com duas, né? Com Lia e com a Raquel, né? Raquel. O pessoal falava que Jacó não sabia ler porque ele casou com Raquel e não Lia. E não lia, exato. Raquel Bom, e Lia. mas a escolhida era a Rebeca. Não é isso? Não Lia. Raquel. Lembra? Raquel. Raquel. Isso. Lembra da história do Labão? Do trabalho. Blá, blá, blá. Ok. Bem, a Raquel também era estéril. Por que isso? Aí o rapaz lá, o teólogo, vai interpretar. Isso é exatamente para demonstrar que você não é nada. É a graça que faz tudo. Então, para você não se vangloriar destas coisas, eu abro o ventre das mulheres para seguir dentro da minha... Bonito, né? Saber que tem uma mão controlando a história. Isso é lindo. Nesses momentos aí, como o senhor narrou que passou com a filha e com a netinha prematura, né? É quando ela fala assim, como que a gente pode entender que tudo coopera pro bem daquele que ama a Deus quando nada tá bem, né? Então, irmãos, é a hora que a gente dá um passo para trás nas circunstâncias e confia na soberania de Deus. Então, olha, o que eu fui aprendendo com as imagens que fui lendo, que eu vi. Uma das imagens que eu vi de como é que Deus vê essas coisas, é que a gente vê sempre nesta perspectiva horizontal. Sim, meio linear assim, né? E Deus está tão acima que vê as coisas desta forma, como se fosse um edifício muito alto. Sim. Nós estamos dirigindo o carro, nós não sabemos o que está acontecendo na frente, mas Deus sabe. Que pode estar vindo um outro carro aqui. Sem dúvida. Então, esta é a grande imagem que a gente usa da soberania de Deus. Ele sabe todas as coisas. O passado, o presente e o futuro. Sim, por isso que a gente confia, né? Quem descansa nisso, descansa na graça de Deus. Verdade, né? Então, eu acho que a graça, ela nos salva, ela nos transforma, ela nos ensina. Então, quando a gente fala que tudo é graça, parece genérico, mas
se for pensar bem, não é. Porque se não for a graça pra tudo, pra onde? O que que a gente vai fazer, né? Uhum. Eu costumo perguntar aqui, reverendo, como que a graça alcançou as pessoas, né? E aí, no seu caso, já foi em casa, né? Através Não, então, da foi em família, casa, né? mas mesmo Teve assim, um dia? teve, sempre tem, Teve um dia, né? sempre tem. Tem o momento em que você... eu vou contar como foi, Sim. então. Nasci na igreja, cresci na igreja, não é? Desde muito cedo, escola dominical, líder de juventude, nem era juventude ainda, era de adolescentes, Uhum. né? Bem, enfim. Mas teve um momento, sim. E eu sou de 1952. Certo. Teve um momento, sim. Foi em 1969. Estava passando pela cidade que eu morava, à época, São José do Rio Preto, onde eu tenho a minha história. A segunda caravana indo pelas igrejas dos Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo, que legal. O meu pastor abriu a igreja para que os Vencedores por Cristo fossem Sim. lá fazer o seu trabalho. E a minha, se eu pudesse dizer, quer dizer, conversão ou algo assim, foi esse momento. Olha Foi aí. num desses encontros, tá? Nem dentro da igreja, era num auditório de um colégio, né? Em que a coisa chegou e pegou para valer. Olha aí. Né? E foi a partir daí que eu acabei me preparando para o seminário, para ser pastor e tal. Foi Que nesse legal. Olha, momento. Vencedores por Cristo. Testemunho Vencedores por legal, Cristo, que legal. Aí vim para São Paulo para estudar. Né? Você falou aqui do Valdomiro, do reverendo Valdomiro. Quando vim foi quando o conheci. Nós fomos estudar no mesmo seminário e morar na mesma república. Olha Moramos aí. no aí. mesmo quarto, inclusive. Então, nossa amizade Essa amizade aí de... muito antiga. Aí venho para cá e aqui encontro a minha namorada, hoje minha esposa, de Olha quase aí. 52 anos, vou fazer agora 52 Glória a anos Deus. de casado. Fora o namoro. E encontro a Ivani, aquela que Deus preparou, a minha... Encontrou na igreja? Não, a minha Rebeca. Eu te conto a história. Olha como aí, foi, interessante. não é? Eu venho para cá e vou visitar aquele pastor que tinha lá levado os Vencedores por Cristo e que tinha vindo para São Paulo. Ok. E eu vou, num domingo de Páscoa, visitá-lo, junto com meu irmão, que estava aqui estudando também, em São Paulo. Aí passo de manhãzinha na casa dele e vamos pro culto. Naquela época tinha cultos às 6 horas da manhã. 6 da manhã. Pouca gente faz isso ainda hoje. Era só em Páscoa mesmo, que Páscoa, tinha uns cultos só desses na Páscoa, igreja. Só na Páscoa. Aí vou lá visitar meu pastor, meu antigo pastor, e num determinado momento da liturgia lá, o pastor chama uma menina para declamar. Declamar uma poesia, olha Poesia. aí. Menina, 17 anos. Lembro do início da poesia. Olha. Ela diz, ela entra, diz assim: irmãos, eu vou declamar aqui uma poesia que eu escrevi, Olha. que relata escritura. uma experiência que eu tive. E ela começa assim: hoje eu sonhei que estava no céu. E conta Olha. a experiência que ela teve num momento missionário, lá da juventude da igreja, em que ela foi fazer esse trabalho Uhum. missionário e foi numa casa muito simples, de sítio, de roça, vamos dizer assim, em que o dono da casa estava fazendo aniversário, mas estava fora. E a mãe e as filhinhas fizeram um bolinho para a hora que o pai chegasse, Uhum. esconderam o bolo e as crianças foram buscar o pai e dizer, e tal, aquela brincadeira de Uhum. criança com o pai, tá quente, tá frio, Sim. tá, e botaram o bolo na mesa e ajoelharam, todos ali, chão batido, não tinha nem Piso, nada. piso, nada, e ela relata no poema dela isso. Nossa, que legal. Lindíssimo.
nunca mais esqueci. Quando estava indo embora para casa do meu irmão, onde Aham. nós iríamos almoçar, naquela época ele frequentava a igreja metodista, Metodista. e ali na Luz. E nós íamos almoçar com os irmãos metodistas da Luz. Nisso eu já estava no seminário. Ah, ok. Seminário. Logo no meu primeiro ano aqui. Na ida para lá, diz o meu irmão, que também é pastor hoje. Assim, filho, essa é a moça que você vai casar. Ah, sim? Assim, simples, simples. Eita! Ô, Daniel, Daniel, eu não sei, você tá meio maluco. Eu nem conheço sei a moça. quem é a moça. Até gostei da poesia, mas peraí, né? E tal, e tal. Pô, não, mas é essa moça. Eita Deus. 2 semanas depois, eu fui convidado pelos Jovens da Verdade Jovens da verdade. Verdade. para pregar lá no Largo da Misericórdia, pertinho da Praça da Sé. Eles tinham Sim. 2 cultos semanais. E em cada culto ele tinha 2 momentos da palavra. Tá. Eu trabalhava naquela época e chego lá porque eu ia falar no segundo culto. Certo. Quem estava pregando no primeiro culto? Ela. Nossa. Foi assim. Desse De jeito. jeitinho. Foi assim que encontrei a Ivani Reencontro, olha. e começamos a namorar, Que já legal. sabendo quando ia casar, mais ou menos. Tá. Já planejando. Então, a graça de Deus age desta forma, né? Quando eu penso nisso, eu penso sempre lá no servo de Abraão indo buscar a Rebeca. E o servo dizendo, Senhor, eu estou E meio agora? maluco, o que eu vou fazer aqui? Então, Senhor, se essa moça que está vindo aí, se ela se dispuser a matar minha sede, a sede dos meus camelos, esta é a prometida. E tudo ocorreu assim. Olha só. Exatamente. Se eu tivesse pedido um sinal, né, senhora? Quer Sim. que declamar poesia? Ó, Ah. se eu encontrar ela de novo. Pois é. Mas olha como é interessante. A graça, como eu falo, além de nós, né? Além da nossa compreensão, como você disse no começo, não dá para compreender na totalidade. Porque você foi servir a Deus para pregar a palavra num lugar onde você tinha sido convidado. Uhum. Mas Deus tinha planos Sim. além dessa pregação, De né? cruzar. Olha que De cruzar dessa como forma. Deus faz, é maravilhoso. Quando você olha no retrovisor assim, eu falo para as pessoas, a gente olha no para-brisa, a gente precisa de fé para crer que Deus está no controle fazendo tudo. Uhum. Mas quando a gente olha no retrovisor, a gente vê a mão de Deus. A gente vê a mão de Deus. Obrigado, Stephen. Quase que uma pausa nós fizemos aqui. A gente vê a mão de Deus em tudo quando a gente olha no retrovisor. Você fala, poxa, aquela situação, olha, e Deus me livrou disso. Deus... É que na hora a gente não sabe. E Deus quer que seja assim, porque é pra gente crer, né? Poxa. Sabe que em casa tem uma coisa assim interessante. Falei lá um pouco da mamãe. A mamãe dizia umas coisas para nós assim. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é soberano, Deus sabe tudo. Todas as coisas. Mas nós não sabemos. Ele sabe. Mas nós não sabemos. Então, ela ensinava pra gente assim, Haroldo. Deus não se tenta, mas Deus se prova. Olha. Fazei prova de mim. Se você tiver dúvida, dizia para os filhos, se você tiver dúvida de alguma ação que você tenha que fazer, de alguma decisão que você tenha que tomar, faça a prova de Deus. Nossa, olha. Ensinava os meninos assim. Nós aprendemos desse jeito. Entendeu? Então, quando eu falo disso, eu lembro, por exemplo, de Gideão. Uhum. Lembra da história de Gideão? Claro. Não, acho que espero que muita todo gente mundo aí também lembre, né? lembre Por favor. dessa história de Gideão, né? Tava ele lá, triste e tal, debaixo de um carvalho. Uhum. Provavelmente, e o pai era um dos líderes da... Sim. Assim, que isso... Meu pai vive falando lá que Deus cuida de nós, de não sei quem. Nós aqui, ó, passando fome, não sei quem. Não sei não, viu? Não sei não, viu? Aí chega lá o anjo do Senhor e diz, Deus pediu para eu vim aqui, eu era o próprio Deus, assim, vou te levantar para libertar o povo. Eu? Essa coisa.
Lembra da história? É, Aí lembra a história. Senhor, não liga não, por favor. Ó, né? Eu vou botar aqui um pouquinho de algodão, de lã, né? E ó, é uma prova, hein, senhor? Chove só fora do algodão. E naquele assim que tiver o chumacinho de algodão ali não vai chover. Aí eu vou acreditar. Aí eu que é vou o Senhor, acreditar. né? Mas no outro dia chegará, aconteceu, eu falo assim, senhor, minha fé é muito pequenininha. Também não liga não, senhor. Vou fazer mais uma prova, né? É. Mais uma noite. Tenha paciência comigo. Então, assim, se você tiver bom espírito, boa vontade, não estiver fazendo nada equivocado, você pode fazer prova com Deus. Ele entende isso. Aprendi com a sua mãe, viu, reverendo? Essa aí, Deus não se tenta, mas se prova. Se prova. É isso. Ele não tem problema de ser provado. Ele não fica ofendido, né? Não fica. Eu falo com as Entendeu? pessoas. Senhor, Eu não fico ofendido com as nossas orações. Abre o coração lá. Senhor, me tá ajuda na doendo, minha falta tá de fé, difícil. tá? É. Lembra quando eu falo bastante sobre isso? Não é que a gente não tem fé, mas ao mesmo tempo que a gente tem fé, às vezes a gente é meio incrédulo, né? Igual aquele pai que chegou para Jesus. Você pode curar meu filho? Ele vive atormentado aí. Ele fala, você tem fé? Eu falo assim, eu tenho, mas me ajuda na minha incredulidade. Na minha incredulidade. A gente às vezes oscila em alguns Mas momentos. isso é do não sei, ser né? humano, entendeu? E a gente sempre tem que olhar para a Bíblia. Sempre. Pega os grandes homens da Bíblia, todos eles tiveram algum momento de fraqueza Uhum. na fé. Sim, sim. Ó Moisés, depois de tudo que Moisés fez na vida, e não foi pouco, Não foi pouco. uma hora Deus disse para ti, Moisés, vai lá e toque na Toca rocha. É. Toque. E ele já devia estar cansado e tudo, Eu não foi lá. aguento mais! Ele não tocou, o que ele fez? Ele bateu né? na rocha. Com ira ali, com raiva. Não precisava disso. Então, os grandes servos de Deus passaram por essas coisas. E nós passamos também. Se nós compreendermos isso, mas quisermos a vitória, nós precisamos fazer isso que a minha mãe ensinava. Prove de bom coração a Uhum. Deus. Sim. Ele vai te responder. Amém. É assim. Foi assim e é assim, é assim, porque Deus é assim, né? E será até a volta do Senhor. Glória a Deus. Mudando um pouco o assunto da conversa, a gente tá falando tanto de palavra de Deus e o irmão faz parte da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Como que foi que o irmão tem desde criança a vivência e o ensino da palavra, já ficou claro, né? Agora, para se envolver ali com a sociedade, como que foi e como tem sido o trabalho e os desafios, né? Bom, eu tive teve um presidente da Sociedade Bíblica, que foi presidente da minha igreja, Certo. também reverendo, Assir Pereira. Ele foi durante dois mandatos, lá pode ser só dois, presidente. E aí, quando ele estava indo para o segundo mandato, ele me chamou, até ele me chama de Zé. Meu nome é José Carlos. José Carlos. José Carlos. Né? Mas todo mundo me conhece como Vaz de Lima. José, você precisa vir para a Sociedade Bíblica. Porque nós estamos diante de tantos desafios e julgamos que a experiência que você acumulou na vida pode nos ajudar a cumprir alguns dos propósitos que nós temos na Sociedade legal. Bíblica. Legal. Quer dizer, bom, você tem experiência, acumulou. O convite a gente se ter até assim, né? Poxa, bacana. Tá bom. E um deles é a construção da Cidade da Bíblia. Cidade da Bíblia. Nós estamos próximos de começar a construção Nossa, que legal. de uma Cidade da Bíblia ali na Castelo Branco, para quem conhece. Sim. Indo para Sorocaba. Agora vamos voltar de Sorocaba, um pouco antes ali. Certo. Ali tem várias empresas. Uma das grandes se chama Cacau Show. Ah, ok, sim. Pronto, você se lembra. Talvez Sim. vocês também. Sim, a Lugar alto, assim. E ali, a Sociedade Bíblica do Brasil
está acabando de adquirir, está faltando passar a escritura, 5 alqueires, ou 10 hectares, Cidade da Bíblia. 120 e tantos mil metros, Que legal. para construir a cidade da Bíblia. Mas por que a cidade da Bíblia? Eu preciso explicar um pouco da sociedade Sim, bíblica. é a hora. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela começou aqui logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1948. Uhum. Assim como em muitos países, são muitas sociedades bíblicas do Brasil. Dos bíblicas países, do mundo. né? Tem até uma entidade chamada Sociedades Bíblicas Unidas Ok. no mundo todo. Mas interessante, nem todo país tem condição de imprimir a Bíblia. E era assim conosco até 1995. 95? Sim. Tão A perto. Bíblia que nós tínhamos, todas elas eram impressas fora do Brasil. Olha só. Todas. Grande parte delas em Portugal. Um pouco nos Estados Ok. Unidos. Tal. A Sociedade Bíblica do Brasil montou, então, uma gráfica da Bíblia em 1995 e começou a produzir Bíblia para o Brasil e para outros países também. E agora, no ano passado, nós atingimos a marca de 200 milhões de Bíblias produzidas. 200 milhões. É Quase quase um o pra cada um. Brasil. Quase um pra o cada um. Brasil. Fora porções da Bíblia. Ok. Bíblia cheia, vamos chamar Vamos assim. chamar assim, né? Tá. E o Brasil hoje é a segunda maior produtora de Bíblia do mundo. Do mundo. Olha Do aí. mundo. E produz para muita gente. E agora nós não conseguimos mais produzir, chegamos na capacidade máxima de produção. Ah, entendi. E nós temos o projeto de, nesses próximos anos, nesses próximos 30 anos, produzir o dobro do que nós produzimos. Para atender pessoas. A primeira, você vai espantar e os irmãozinhos também. A primeira maior produtora de Bíblia do mundo. Sabe que país é? Ah, se a gente imagina os Estados Unidos, logo de cara, Pois né? é, e não é. É a China. A China. A mesma China que proíbe a leitura da Bíblia. É a maior produtora. Olha, Cuja igreja tem que ser subterrânea. escondida, Entendeu? rapaz. Porque para ela é um negócio. E aí tem essa diferença que eu quero fazer. A Sociedade Bíblica do Brasil nasceu com a vocação de ser uma missionária. De levar a palavra, Levar a literalmente, palavra, né? a palavra. Então eu pergunto para você assim, Haroldo. Você imagina a existência da igreja sem Bíblia? Não dá, né? Como? Você imagina a existência de missões sem Bíblia? Não, Você vai, não tem como. Portanto, a Sociedade Bíblica do Brasil, tirando a China, que faz isso por negócio, Por negócio, né? é a maior agência missionária do mundo. Glória a Deus. E lá na Cidade da Bíblia, além de produzir a Bíblia, lá nós teremos tudo sobre Bíblia. Inclusive, um espaço onde se vai, na nossa imaginação, no que nós estamos idealizando, nós teremos um espaço para produzir, vamos chamar assim, missionários. Ah, sim. Então, a sua igreja, de repente, se despertou para a vocação e quer mandar um missionário para alguém. Mas você precisa qualificar esse Treinar, missionário, né? Claro. treinar esse missionário. E lá, Vai ter, olha. a previsão é que bênção. a cada ciclo de um ano, de tanto tempo, nós poderemos treinar de vez 400 missionários. Nossa, olha isso. Olha que Sociedade, a vocação continua a a mesma, né? Sociedade Bíblica do Brasil é, na verdade, uma sociedade que vive para a missão. Pra A missão de difundir
a palavra de Deus. A palavra, e ela assim faz isso de várias formas, né? Porque tem trabalho de tradução, né? Para de todo idioma, tipo que você tem todo imaginar. tipo de trabalho para Acho que avançar. os irmãos já devem ter ouvido falar que existe aqui no Brasil uma Bíblia em braille. Já ouviu? Sim, já ouvi Bom, falar. acho que muita gente. Eu estou nesse projeto, o Valdomiro que está aqui comigo também, nós ajudamos no início desse projeto, lá atrás, Uhum. 20 e tantos anos. E começamos a fazer livro por livro. Hoje todos os livros da Bíblia já estão em braille. Olha aí. Né? E como é tudo muito grande, pra você ter uma ideia, vamos dizer, deve para ter, se você pudesse ter essa Bíblia, você teria que ter 30 metros assim, são Bíblias grandes assim, Nossa, sim. entendeu? Então você vai emprestando isso, inclusive, para os irmãos que têm deficiência Olha. visual. Agora, irmão, nós estamos começando a produzir, livro por livro, a Bíblia em linguagem de sinais. Nossa, em Libras. Olha Libras. só. Agora, hoje, nós estamos aqui conversando, Nossa, que bênção, meu irmão. o nosso grupo lá, nossas equipes, estão trabalhando no livro de Provérbios. Provérbios. E os irmãos que sabem do que estou falando, a língua de sinais não é tão simples, não é um negócio, não é A, B, C, D. Não, você tem símbolos que é uma caneca. Não dá para você escrever C, A, não. Você tem que fazer uma coisa que... E ele é dinâmico, ele tem um movimento que complementa o entendimento, né? Imagina. Colocar isso... Agora, recentemente, nós tivemos uma reunião lá da Sociedade Bíblica. Eu sou um dos 9 diretores, né? Tem um conselho de administração e 9 diretores. Imagina, assim, o irmão que vai traduzir agora a Bíblia, lá de Provérbios, e vai traduzir o seguinte conceito. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Rapaz do céu. Como é que você fala Tenho isso? a mínima ideia. Com as mãos, né? Tipo... Mas vamos lembrar, nós temos, o último dado que eu tenho, me parece que 8% da população tem deficiência visual. Visual. Né? E um outro tanto tem outro tipo de deficiência. Sim. E dentre esses estão os surdos. Os surdos. Que precisam ser atingidos pela palavra. Sim, algumas campanhas missionárias da Junta de Missões Nacionais, né, já há alguns anos vem trazendo um material e levantando essa questão, que é um povo não alcançado, muitas vezes. Nós teremos isso, aí é gravado, né? Aí vai ser vídeo, né? Então, se a gente quiser fazer missões com este grupo, não é? Nós teremos a Bíblia toda, em algum momento aí para frente, nós teremos a Bíblia em linguagem de Libras, para que as pessoas leiam a Bíblia. Glória a Deus. Então, por isso você perguntou, por isso que estou lá. Nossa, a Sociedade Bíblica, ela podia ser um programa só para falar dela, né? De todos os projetos, tudo que tem realizado, né? Mas na fala do irmão, né? Ela se desafia a como levar a palavra de Deus ainda mais adiante, né? Treinando missionário, para o deficiente visual, nas traduções para indígenas, tem vários projetos, né? Não, nós fazemos para todo tipo de... Tem vários projetos aí. Você imagina, países pequenos, não é? Quer dizer, aqui nós vivemos na América Latina. Nós temos o Brasil que fala português, mas do México para baixo, todo mundo fala espanhol. Sim. Então nós convivemos com pequenos países. Mas na África, cada país tem a sua língua. Sua própria língua, né? Cada país tem 3, 4, 5, 10 dialetos. Pessoas que não conseguem entender a língua do país. Ela precisa ser alcançada no dialeto dela. Aí a Sociedade Bíblica do Brasil, alguém que já colocou isso numa linguagem própria, pede para a gente fazer a edição da Bíblia naquele dialeto.
para alcançar aquele povo específico. Isso é maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Hoje o meu ministério está muito ligado a isso. Glória a Deus. Bom, vamos continuar aqui, reverendo. Deixa eu só dar uma pausa, porque você que tem acompanhado o podcast, você tem visto que a gente agora tem um momento aqui que a gente agradece aquelas pessoas que têm acreditado no podcast. E quem tem patrocinado é a psicóloga aí, ó, Lilian Raquel Geon. Ela tem patrocinado aqui os episódios, então a gente tem conseguido levar ainda mais a palavra de Deus. A Lilian já esteve aqui, se você por acaso não conhece, você pode localizar o episódio. E se você precisar ou conhecer de alguém que precisa desse tipo de atendimento, vale a pena entrar em contato, vai ter a rede social dela aí. Você pode achar através do Instagram, fala com ela. Além, né, do testemunho dela, da formação dela em psicologia, ela também já fez várias pós-graduações, tem feito atendimento, agenda lotada. Então, se for o caso seu ou de alguém que você conhece, fica aí a dica da psicóloga Lilian Geon. A gente teve um psicólogo aqui semana passada também, o Fábio Sartarello. E a gente tem falado um pouco de saúde mental e as dificuldades que o pessoal tem tido depois da pandemia, então, né, reverendo? O pessoal tomou um susto grande, né? Então, o pessoal tem recorrido à psicologia. Fica aí a dica para você. E você que quiser fazer parte, a gente vai montar um grupo exclusivo. Você pode me procurar pelos comentários aqui mesmo no YouTube. Pode me procurar no meu Insta pessoal ou no Insta do Segunda de Graça. A gente vai montar um grupo exclusivo e lá a gente vai ter devocionais semanais, o e-book quando ficar pronto lá eu vou disponibilizar para vocês sobre a graça de Deus também, ajudando no dia a dia da nossa vida. A gente vai compartilhar, você vai poder mandar pergunta para os convidados, eu vou mandar lá os convidados que o podcast vai ter. Então é um grupo exclusivo que eu vou montar no WhatsApp, vai custar R$20 por mês. Então você fala comigo, me procure e faça parte disso também, que é uma das formas que você ajuda a manter aqui o nosso podcast e a gente ter um tempinho mais junto aí nas redes sociais. Tá bom? Tô te esperando, me procura, hein? Olha lá. E, reverendo, agora eu quero dar uma outra guinada no assunto aqui, porque, ô, irmão, esse homem aqui tem história, viu? Vou falar pra vocês, tem que ir selecionando aqui pra poder contar cada parte da história aí. O homem é professor... Foi, né? Não sei se agora é, mas foi professor, eu vi lá, de história, de filosofia. Tem de tudo um pouco aqui, mas o programa vai ficar curto. Mas um dos motivos de eu ter trazido o reverendo, fiquei muito feliz, mais uma vez eu digo com a vida do irmão, é porque esse é um ano político, a gente fala, né? A gente tem tido alguns históricos aí de uma polarização muito grande, né? Na política. E o reverendo, meus irmãos, ele já foi por 5 vezes deputado. Estadual. Né? Deputado estadual e uma federal. vez deputado federal. Então ele 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa. Você tá entendendo, gente? Eu não tinha nem roupa para vir falar com ele hoje aqui. E fui governador por um período. Por um período, porque era presidente da Câmara? Era presidente Olha da Assembleia. só. Viajaram os dois e eu assumi. Olha, você tá vendo, gente? Quem diria? Olha... Você que falou que eu não queria chegar em lugar nenhum, tô entrevistando o ex-governador. Mas então, eu acho interessante trazer o assunto da política, porque qual que é o meu pensamento? Às vezes conversando com o pessoal em geral, né? O pessoal olha pra política e fala, não, crente não tem que se envolver com a política. Aí eu fico com um questionamento, eu falo, então tá. Então a gente não se envolve com política, e aqueles que gostam de usar a política de uma forma ruim, aí por isso a gente não quer se envolver, a gente entrega de mão beijada. Poxa vida, tá tudo bem, você não quer ser um deputado? Eu entendo. Agora, você se eximir, você não praticar sua cidadania dessa forma, você tá abrindo mão. Aí depois você reclama, você vai achar ruim, não sei o quê, mas parece que não faz nada para mudar. Então, a resposta é óbvia, mas eu queria ouvir com o embasamento do senhor. Por que o cristão se engajar na política? Por que sabe um argumento tipo assim, não, a política é coisa de homens. Enfim, vou deixar o senhor responder. Por que o cristão deveria se envolver ou se engajar? Não precisa ser candidato, mas participar da vida política. Qual a importância disso? Bom, vamos lembrar uma coisa. Nossos irmãos que trouxeram o bastão até nós, nessa corrida de revezamento que a gente faz,
pega o bastão aqui Entrega ali na e frente. entrega ali na frente. E isso é carreira cristã. Porque é uma carreira Sim. cristã. Uma corrida. Paulo inclusive, usa, né, esta imagem do corredor, da corrida. Esses irmãos que trouxeram o evangelho até nós, nos trouxeram um legado muito interessante, que aí é para todo mundo. Aí não tem denominação. Uhum. Se você é presbiteriano, batista, metodista, tal e tal igreja, ou de alguma comunidade. Nós somos cidadãos de 2 reinos. Sim. Perfeito. Jesus deixou isso muito claro. Dai a César Que é de o que é de César. César e a Deus o que é de Deus. Nós somos cidadãos de 2 reinos. Sim. Senhor, não os peço que os livre do mundo, mas que os livres do Do mal. Né? mal. Então, assim, nós vivemos aqui. Deus nos colocou nesta terra com missão específica. A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer o que nós fazemos aqui, Uhum. mas foi dada a nós. Sim. E uma dessas coisas foi viver a vida social, a vida Em comum, em comunidade, comum, né? comunidade, não é? Sociedade. Então, em sociedade. É assim, sempre foi assim, não é? Você tem que contextualizar em cada momento. Então, nós vivemos assim. Cada um vive num país dessa forma, numa cidade dessa forma, num estado dessa forma. E numa situação como a nossa, que nós vivemos numa democracia, né? Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas num estado democrático, isso se faz através de representantes. Não é todo mundo. Você elege pessoas para, em seu nome, exercer o poder. Uhum. Assim, você tem os vereadores e o prefeito, no nível municipal. Você tem os deputados estaduais e o governador, no plano Na estadual. Judéia e Samaria. E quando você pensa no Brasil Até como os todo, confins você do tem Brasil. o presidente da República, senadores, Federais e os senadores. deputados federais. É um sistema representativo. Sim. Bom, no caso do Brasil específico, o voto é obrigatório, Uhum. nem facultativo. Tem outros países que o voto é facultativo. Então você terá que exercer esse seu dever e o seu direito. Que, ao mesmo tempo que é um dever de você ir votar, você tem o direito de escolher Quem vai te quem representar. vai te representar. Sim. Pronto. Então nós já fizemos o pano de fundo disso. Quando alguém me diz que não quer mexer com isso, não acha isso bom nem nada, bom, e nem todo mundo será o líder de Sim. alguma coisa, mas alguns serão líderes. Então eu digo sempre assim, se você não está disposto a se envolver nisso, tem muita gente disposta a se envolver. Uhum. Doidinho para você não se envolver. Claro, aproveitar Doidinho. a Porque oportunidade. assim, né? nós temos, no Brasil, nós temos 570 deputados, no Brasil como um todo, e, desculpa, 511 13, né? 510 deputados e 81 senadores. Senadores. Ponto. Alguém estará lá. Queira você ou não, alguém estará lá. Então, se você não busca, dentre aqueles que se colocam, aquele que mais se identifica com a sua fé, com seus valores, com seus princípios, um outro vai estar lá. Sim. Então, eu li um livro um tempo, achei tão interessante, cito sempre isso quando me perguntam. O livro é chamado assim, Que a Serpente Não Decida por Nós. Muito bom. Não Então, decide. se você se coloca nessa pessoa, não quer nem mexer, aí, cansei de ver isso. Cansei de ver isso. As pessoas andando na hora da eleição,
indo para a urna e procurando papelzinho no chão Pra votar em alguém, para né? votar. Vai votar em alguém. E muitas vezes, na ânsia de votar, porque tem que votar, é melhor votar do que votar em branco, votar nulo. Porque a maioria vota. Uhum. Não vota em branco ou nulo, a maioria vota. Em alguém. E muitas vezes, em você não sendo instruído para isso, você vai e pega o papelzinho e o número daquele que vai fazer leis contra aquilo que você acredita. A serpente decide por você. Isso é muito doido, né? Então, desde muito cedo, eu descobri essa vocação. Que se alguém do nosso meio, com melhores princípios, melhores assim, com os nossos princípios, que veem a vida de uma maneira mais como a que a gente está conversando Sim. aqui, se um desses não ocupar, e pode ser cristão ou não cristão, mas pessoa do bem, o do mal tá doidinho Pra ocupar a vaga, vai, né? ai, que bom que não tem ninguém aqui. E ele vai ocupar. E aí surgirão leis desta natureza. Quando eu fui deputado federal, uma das grandes discussões que teve lá, naquele período que eu estava lá, foi a discussão de uma coisa que eles chamaram de kit gay. Ah, eu lembro, claro, Lembra? claro. E nós todos reagindo para dizer assim, nós não queremos isso nas escolas. Sim. Sim, claro. Eu estava lá. E eu tive a oportunidade de dizer para o ministro, não é para publicar isso. E não publicou, né? E de dizer para alguns que tinham, naquele momento, mais liberdade com a presidente. Então, eu falei, vocês corram lá e digam para ela, nós não queremos. E o ministro queria. Queria. Então. Então, se não tiver ninguém lá para falar isso, depois não adianta chorar o leite derramado, né? A gente sabe que o evangelho, né, ele tem o poder e muitas vezes, não sei se eu posso dizer assim, mas só para entendimento, a função, né, de redimir a cultura e tudo mais, né? A gente tem a função de ser sal e uma das funções é não deixar apodrecer de vez o negócio, né? Não é, mas vai chegar o apocalipse. Vai, mas até chegar, o nosso papel é ser sal. E conservar, né? E aí eu fico imaginando, e eu nunca tinha conhecido um político que tivesse chegado tão longe para perguntar sobre isso, né? Como que é lidar com o que a gente vê do lado de cá de podridão? Porque hoje a gente tem muito escândalo, mas sempre foi assim, sempre teve escândalo, sempre teve essa aversão que o pessoal cria da política por causa dos escândalos. Vamos voltar para a Bíblia de novo. Vamos lembrar lá de alguns episódios da Bíblia. Vamos lembrar do primeiro deles, um deles, José do Egito. Sim. Um irmãozinho nosso. Estadista, né? brilhante. Lá, filho de Jacó. Voltamos no Jacó de novo. Jacó. Teve lá um sonho, bababá. E Deus o preparou para ser governador. Abaixo do faraó. Imagina se ele fala assim, não vou, não quero. Não quero me envolver com política. Não me envolver. Esse Egito é muito corrompido, não quero me envolver, não. Bom, então vamos pensar num da Bíblia. Vamos pensar não vou citar muitos. Vamos pensar num outro, um pouco posterior a isso. Moisés. Olha como é que é a soberania e a graça de Deus. O faraó manda matar todas as crianças. E uma mãe, servindo o propósito de Deus, coloca o menino lá. Eu passei lá perto desse lugar onde dizem. Que legal. Põe lá. Aí a filha do faraó vai lá e recolhe o nenê, leva para dentro de casa e cria esse menino para ser o faraó do Egito. É a mesma criação do... Mesma coisa, não. Do filho do faraó. Altíssimo nível. Ele seria o próximo faraó. Porque lá ninguém fazia distinção se era filho direto, se era adotivo e tal. O que Deus estava fazendo com isso, Haroldo? Preparando
um grande líder e um grande estadista para aquilo que aconteceria depois, Sim. quando o povo fosse para a Terra Prometida e precisava fazer aquelas leis todas, e ele estava preparado para fazer. Sim. Porque ele teve preparo, né? Não chegou a entrar, por outras Uhum. razões, mas ele preparou a população para isso. Falar de uma mulher agora. Lindo esse texto da Bíblia. Esther. Esther, né? Tinha que ser. Esther. Esther, uma irmãzinha nossa, lá judia. De repente, era o costume da época, né? De repente, o rei queria uma mulher e fez um concurso. Um concurso de beleza e tal. E tá lá, a Esther vai para o palácio do rei. E de repente, aparece alguém lá fazendo de tudo para destruir o povo. Destruir. O tio dela fala: Esther, olha o que está acontecendo, filha. E ela ficou com medo, para falar a verdade, viu? E você sabe que eu citei isso hoje para uma pessoa, desculpa interromper, Claro. falando justamente a passagem sobre Esther, né? Talvez seja para um momento como esse que você foi colocado onde você foi colocado. Então, e a história de Esther é essa. Falou, mas tio, o primo lá, tá louco, ele mata qualquer um por muito menos do que essa coisa. Eu não posso ir lá assim. E aí foi aquilo. Vamos lá, vamos nos vestir de pano de saco, todo mundo vai clamar. Buscar. E eu vou. E ela disse, e se perecer, pereci. E ela foi agente de Deus para a libertação do povo de Israel naquele momento. Sem dúvida. Mas isso dá para falar de outros? Claro, dá. Daniel, dá vários, né? Esdras, Neemias, cara. Reconstrução. Copeiro do rei ali, Entendeu? O copeiro do rei. Não, quando eu falo copeiro, não era o copeiro de beber vinho. Ele era o mais alto cargo próximo do rei. O mais alto cargo da época. Era tão próximo do rei, tão próximo, que ele, o copeiro veio por causa disso, que ele era quem provava a comida e a bebida do rei para não ser envenenado. Tal a confiança que o rei tinha nele. Sim. E era um homem do povo de Deus. Então, ou a gente tem esta convicção e vai ensinando a igreja a entender isso, ou ela, ou nós, líderes, e a igreja como um todo, dá para a serpente o direito de decidir por nós. Entendi. Essa é a lógica. Biblicamente, você tem a base, né? Onde Deus usou homens e mulheres em meio à política, ao reinado, ao faraó, nesse meio, né? Talvez a grande pergunta, deputado, seja... Porque olha que interessante, né? Para um desavisado aí que pegou a entrevista, a conversa, o bate-papo pelo meio, a gente está falando de um homem forjado na palavra de Deus desde a sua infância, através da sua mãe, e que ficou aí, sei lá, se for juntar tudo, 25, 30 anos no meio da política, que é um lugar onde as pessoas... Não, faço isso desde 1976. Desde antes disso. 76. Então, talvez dizer assim, dentro ali de um cargo público, né? E assim, para muitas pessoas são muito opostos. É impossível. Talvez ela parte da leitura dela e fala, eu não confio na política. Então não é possível alguém entrar crente lá e continuar crente. Tá aqui o testemunho do irmão. É possível. Tá aqui o testemunho dele. E aí eu queria chegar nesse ponto, nesse dia a dia, com todos os interesses que tem lá, como que funciona as uniões, né, os acordos. Que política é acordo, é vida, é isso, né? Não tem como fugir disso. Não quero viver política. Então vai viver onde? Numa ilha? Na selva? Vai fazer o quê? Tá. Então precisamos. Nosso país funciona assim. Poxa, eu não posso eleger pessoas que tenham os mesmos valores? Posso. Aí essa pessoa chegou lá. Então, se de um lado a gente precisa ter essa consciência, a gente também tem pessoas fazendo campanha assim, né? Pior que tá, não fica. E no fim ficou muito pior do que foi
Posso dar um exemplo da minha mãe? Por favor, nos Exemplo da minha esclareça. mãe. Eu comecei a fazer essa vida pública muito cedo. No meu segundo ano de pastorado, eu já me envolvi nesta coisa na vida da minha cidade. Da Certo. cidade que eu pastoreava, não é? Aí eu via lá, tinha uma eleição de prefeito, e dos 3 que se colocaram, eu tinha mais identidade com um. E ele tinha sido membro da igreja que eu pastoreava, e naquele momento não frequentava mais porque os pais tinham ido para uma outra igreja. Uhum. Mas ele tinha princípios, tinha valores. Falei, então é com esse que eu vou. E foi assim que eu comecei. E logo fui chefe de gabinete dele. E a minha esposa, Certo. que também tem uma vocação política, foi para a área social, Certo. muito jovem. Então nós começamos assim. Mas chegou um dia que tocou para eu ser candidato. Eu, além de pastor, fui também concursado da Secretaria da Fazenda. Certo. Fui fiscal de rendas do Estado, por concurso público. E a Ivani, minha esposa, foi economiária da Caixa Econômica Federal, também por concurso público. Certo. Então, nós 2 vivemos tanto a igreja quanto Sim. também essas coisas. E o dia que tocou para eu ser candidato, a minha mãe, minha mãe era sábia. Hoje, Não, isso eu já gosto da sua eu mãe, fico assim, olhando da assim, história dela. assim, eu vou passar, vou voltar um pouquinho para trás e volto aqui. Quando eu tinha lá 16 anos e passou por lá, vamos voltar um pouco no que nós já falamos, os vencedores por Cristo, e eu me desperto para uma coisa mais forte, né? E resolvo aceitar o chamado para ser pastor. A minha mãe me chama e diz assim, filho, eu tinha 16 anos. Eu falei, você é muito menino. E eu acredito que Deus chama as pessoas e tal. Mas, filho, você é muito novo, eu tenho medo disso daí ser só um entusiasmo. Vamos fazer um acordo? Muitos queriam que eu já fosse para o seminário. Tá. Falei, não, filho, vamos fazer um acordo. Termina o colegial, eu estava no segundo, e vamos provar para ver se isso mesmo é de Deus, se realmente é uma vocação ou é apenas uma emoção, um momento. Prova a Deus, né? Não pode tentar, mas deve provar. Essa é a minha mãe. Lá na frente, quando surge essa coisa de eu ser candidato, então a deputada estadual, minha mãe me chama. Nessa conversa que nós estamos tendo Olha aqui. aí. Filho, a mãe tem tanta preocupação e tal, e tal. E deixei ela falar, né? Sim. Mãe, deixa eu perguntar uma coisa. Se é isso que a senhora está querendo falar. A senhora tem medo do seu filho entrar nisso e, entre aspas, se corromper. Isso, é. Essa é a expressão. Filha, mãe, vamos falar uma coisa. Nessa época eu já era fiscal de rendas do Estado. Ah, ok. Eu tinha prestado o concurso. E era pastor. E já tinha sido professor. Já era advogado. Mãe, deixa eu perguntar uma coisa. A senhora, por acaso, já viu gerente de banco ser malandro? Ah, muito. Ficar com o dinheiro do cliente? Mãe, deixa eu perguntar uma coisa. A senhora já viu advogado ficar com o dinheiro do cliente? Filho, isso também a gente ouve muito. A senhora já viu um médico não cumprir direitinho a função dele? Às vezes até dizer que colocou uma prótese no cidadão e não colocou. Nossa. Existe isso. A senhora já viu o professor que ganha para ensinar o menino e que não prepara a aula direito para ensinar o menino? Ou a sua filha, minha irmã, que é dentista, lá no grupo que ela vive, já viu muitos dentistas cobrar tal obturação e fazer outra, ao invés de colocar o ouro ou não sei o que. Ela olhou para mim e falou assim, pode parar, já entendi, você vai com a minha bênção. Olha. Falei, mãe,
se o indivíduo tem essa tendência, e isso é do ser humano, Sim. mas se ele tem essa tendência, é só oportunidade. Se ele tem a oportunidade, ele será aqui Uhum. ou será aqui. Sim. É questão de oportunidade. Então, para você, na minha maneira de ver, para você escolher alguém para cumprir esse papel, você tem que ver um pouco a vida da pessoa. Vamos pegar As o papelzinho provas. na hora da eleição ali, As não. provas da vida dessa pessoa. É difícil também, né? Então, aí, hoje está mais fácil até, vou te dizer. Google, Pesquisar, né? Google, internet, Uhum. vai saber quem é a pessoa que você está depositando durante um período para decidir por você. Eu acho que Ainda pode errar? Pode, claro. mas acerta às vezes, muitas vezes mais do que erra. E você sabe que eu acho que também falta um pouco de conhecimento e consciência política das pessoas, né? Então, o que o irmão está explicando aqui muitas coisas são de um conhecimento básico de como funciona o Brasil, como funciona a política. E eu acho que uma galera não tem isso. É. Não tem assim, porque não tem um interesse, por mais que é obrigado a votar, por mais que tudo Então, isso a pessoa... Aí tem duas coisas que eu preciso falar. Então vamos, você já contou para os nossos telespectadores, nossos irmãos que nos acompanham, Uhum. que eu fui 5 vezes deputado estadual Sim. e uma vez deputado federal. Em 2 oportunidades que fui deputado estadual, fui também presidente da Assembleia. Uhum. Numa das vezes, acabei assumindo o governo do Estado. Pronto. Vamos pensar no país que nós estamos. Grande parte, a absoluta maioria da população está tentando sobreviver. Entendeu? Ganha hoje para comer amanhã. Vende almoço para comer a janta, a Ali gente vai fala, né? aqui, ali é assim, Então, né? A isso. gente tem que entender que Sim. o nosso país é assim. Então, meu irmão, a responsabilidade maior recai sobre você, Uhum. sobre mim. Somos líderes de uma comunidade. Sim, isso é porque ensina ali sobre, Entendeu? né? Nós temos maiores informações, né? A vida nos deu oportunidade de ter maiores contatos Uhum. com mídia, com informação. Então, nós temos o dever de orientar. Não é, eu não gosto disso, não é transformar as nossas ovelhas em curral. É um curral eleitoral, né? Não, exato. Muitos de nós, graças a Deus não somos nós, muitos de nós vendem Nossa, isso a é outro consciência, problema. entendeu? Isso Mas é pior ainda. esses vão se dar, vão prestar conta para quem? A Deus, claro. O justo juiz. É. Não é assim? Não, esse é o Então, pior ainda. Então, você tem que orientar. A orientação você tem que fazer. Agora, o outro foge, extrapola disso. Então, eu podia ter colocado isso para minha mãe, né? Uhum. Ô mãe, e o pastor que faz isso? É, pois é. Não, Você percebe? isso é Então, terrível. isso é uma questão de consciência que a gente tem Consciência. que ter. Consciência política Eu, também. muito cedo, aprendi que eu tinha que orientar. Agora, a liberdade é de cada um, Sim. entendeu? O irmão, se você orientar e quiser seguir o outro caminho, é o pastor em relação à ovelha. Ele vai orientar a ovelha. Agora, se uma ovelha quiser descabriar, É, claro. é direito dela, ela que vai fazer. Mas o seu dever é orientar. É, eu não sei como que vai ser esse ano, né? Há um tempo atrás eu fui dar uma acompanhada nas eleições, especialmente presidenciais, né? E a gente tem visto muita polarização também, mas também, por exemplo, tem aumentado o número dos votos nulos, né? E tem sido feito campanha. Pastores, vote nulo, não vai nem para um lado nem para o outro. Você vai vendo que é uma galera que não acredita no sistema. Aí, às vezes, a minha pergunta é, tá bom, faremos o quê, então? Porque Então, se não acredita no sistema, vai mudar? Você quer uma monarquia? Você não. quer um... Então, é assim, eu acho que as pessoas têm direito de Tá, agir assim. sim. Né?
estão desencantados, estão desiludidas, as pessoas estão desiludidas, desencantadas e tal. Mas é sempre pensar assim, você pode estar desencantado, mas alguém vai cumprir esse papel. Alguém vai se encantar com essa brecha que você tá deixando aí, né? As leis continuarão sendo feitas, ou não? Sim. Alguém vai ter que administrar os recursos que entram no caixa, ou não? Também, não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, o melhor, na minha avaliação, é você se preparar para tentar escolher aquilo que você julga melhor. Uhum. Nós vivemos já há algum tempo muita polarização no país. Não é? Eu, pessoalmente, me alinho a um tipo de pensamento, Sim, tá? De valores, sim. de princípios. Eu sei o que eu gostaria. Uhum. Às vezes nem acontece, mas eu sei o que eu gostaria que Ok. acontecesse. Então, eu vou caminhar nesta direção. Então, eu não quero abrir mão para que o governo eduque o meu filho e o meu neto em coisas que eu tenho que educar. Certo. Vai se meter, não. Tá certo? Então, se você delegar para pessoas que pensam o contrário de você, elas farão a lei para fazer isso. Sim. Aí depois não tem com quem reclamar. Exato, é o que você falou, a gente pode não gostar, mas o formato é esse. Se você abrir mão, alguém tá louquinho pra tomar por esse, exemplo, ocupar esse espaço, o né? momento que nós estamos vendo, na minha opinião, não é? Já há alguns anos no Brasil, há um grupo do sistema querendo impingir, implantar a sua ideologia, Sim, aquilo que quer. Ora, se vem contra aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego, aquilo que eu digo para as pessoas, que são meus princípios, meus valores, eu vou votar contra. certo. Eu vou votar o mais próximo possível daquilo que eu acredito. Sim. Porque se eu me omitir, talvez o outro que eu não quero entra. É. E talvez assim, uma palavra que talvez possa. A nossa esperança é Jesus, mas possa trazer uma esperança dentro desse tema que a gente vive para uma pessoa que talvez já abriu mão. Falou, não acredito no sistema, né? É possível, então, por exemplo, uma pessoa, falando de nós cristãos, uma pessoa de Deus, uma pessoa de caráter, ela conseguir entrar nessa vida pública nesse nível e conseguir manter esse caráter apesar do partido, dos conluios e tudo Eu vou mais. te dizer, É ao possível. longo dessa minha trajetória, que não é pouca, né? Eu estou falando de uma Sim. trajetória de 50 Sim, anos. sim, sim, sem dúvida. Eu conheci muitos irmãos que entraram e saíram incólumes. Muito bem. E deram a contribuição que puderam dar. Glória a Deus. Conheci alguns que também se dobraram ao Baal. Conheci também. Tá. Por outro lado, conheci muita gente que, não tendo nada a ver com a fé cristã, passou por ali e também não se dobrou ao Baal. Muita gente boa, Olha só. que não professando a mesma fé que a gente professa. Ainda tinha os valores. Vamos dizer. Valores. Pessoas que eram decentes. Uhum. Conheci muitos. Tenho amizade com muitos. Entendo. E pessoas que... como é que eu ajo assim? Como é que se eu vivo com as pessoas e acredito nelas, essas pessoas eu tenho coragem de trazer dentro de casa. Tá. Fazer o convite Entendi. para vir. Pô, amigo, vem almoçar comigo, vem tomar um café comigo. Se eu não acredito, eu não trago para dentro de casa. Entendi. Simples assim. Então você encontrou gente para Muita, acreditar lá, para confiar, né? A muita ponto de gente. levar para casa, entendo. Muita gente. Cristãos como eu, Sim. e alguns que não eram cristãos, ou não são cristãos, mas que têm princípios e valores muito parecidos com os Uhum. meus. Talvez não tenha a fé que eu tenha, Sim. que eu professo. Mas
têm princípios e têm valores, querem coisas que eu gostaria de ter para o país. Eu entendo isso, reverendo. E assim, eu acho que talvez agora o outro lado da história, a desesperança que dá, é porque, em geral, não se conhece isso, né? Porque, Uhum. vamos pensar assim, a galera não tem consciência política. A galera não quer estudar sobre isso. A galera não tá antenada do que tá acontecendo. Uhum. O que ela sabe da política, ela sabe através da imprensa. E a imprensa parece que não tem uma preocupação de mostrar as coisas boas que estão acontecendo. Isso Uhum. não gera um engajamento às vezes, né? Muitas vezes, né? Você entende? Então, por exemplo, muitas dessas boas pessoas nunca foram conhecidas. E eu vou arriscar dizer assim, que da galera do meu público, poucas pessoas conhecem o senhor, por exemplo. Provável. Que passou lá 5 mandatos estaduais, 1 mandato federal, mas passou quase invisível. E assim como o senhor e essas outras pessoas que o senhor conheceu, vale muito a pena saber que tem alguém lá que não se dobrou a Baal. Então, Poxa. hoje, quer dizer, vou falar assim, 15 anos atrás era uma realidade. Você dependia, 20, você dependia muito da grande imprensa para ela fazer essas coisas. Uhum. Hoje, entrou a rede social, fica mais fácil. Também assim, pro bem e pro E pro mal. mal, Porque na rede social também tem muito fake news. Esse é o ponto. Isso é uma coisa perigosa. Mas, de qualquer forma, você tem o mínimo de buscar. Você tem como. Entendeu? Por isso que eu falei, a questão é a Então, pessoa querer buscar. Então, é sempre falar assim, viu alguma informação, não repasse para frente sem antes dar uma pesquisadinha se não é fake news. Sim. Entendeu? Porque o país ficou tão polarizado que o lado de cá, da esquerda, quer destruir valores da direita e vice-versa. Sim, é uma briga feia. Entendeu? Então, é facinho distorcer isso, botar uma pitada a mais de pimenta onde não existe. Então, a gente tem que ter um pouco mais de nós que somos cristãos, um pouco mais de cuidado. De temperança aí, De né? temperança. É o que a Bíblia diz, Sim. a temperança. Para poder fazer. Então, não ficar divulgando para lá. É para ver direitinho, entendeu? Ore. Lá fazendo as provas e tal. Você vai encontrar muita gente. Porque se fosse todo mundo ruim, não, aí acabou, era anarquia. Tinha descambado já. Assim, eu acho que o ponto, assim, né? É saber, vamos dizer assim, esse lado bom da boa política, da política com valores alinhados ao nosso. Com cuidado também, né, da paixão exagerada, Claro. como o irmão tá falando. Porque muitas vezes, já disse, o pessoal não se informa, não vai atrás, não tem essa consciência. Ela se informa, talvez na rede social, por aquele influencer que já tem aquele viés que ela mais ou menos acredita, só que aquilo acaba levando para o extremo. E aí qualquer extremo é prejudicial, porque você deixa de agir com equilíbrio. Sabe? Então você tem que buscar, é isso que você falou, você tem que tentar se informar da melhor maneira possível. Isso é um pouco da ideia aqui no podcast também. Hoje, por exemplo, eu nesses dias, não é hoje, agora, eu ouço todos os dias alguém falando mal do Supremo. E ele, na minha opinião, não está cumprindo o dever como deveria cumprir. Ok. Pronto. Isso eu posso falar, entendeu? Agora, daí a criar fake news das pessoas, tem uma diferença enorme, né? Então, eu penso que hoje o conjunto do Supremo não atende às minhas expectativas. Acho que está havendo exagero, excesso do Supremo Tribunal Federal. Certo. Vou dar um exemplo. Na minha opinião, em relação àquilo que é o 8 de janeiro, acho que houve excesso. Demais, né? Pesaram a mão, vamos dizer assim, né? Muito. Pessoas que realmente não deviam estar onde estão.
Uhum. Pode ser que alguns estivessem lá querendo fazer isso. Então, o dever da justiça é de buscar estes Identificar esses e punir e esses. punir Né? esses. Agora, você não... Desculpa. Não pode pegar uma irmãzinha de 72 anos que estava de boa fé, E falar que é uma terrorista, né? Me com ajuda. Bíblia na mão, para fazendo oração porque acredita que é assim que tem que ser. Uhum. E prender uma mulher dessa. Exagero. Sim. E vamos lembrar que a Bíblia diz, lá no Velho Testamento se falava muito do sacerdote que cuidava Uhum. e do profeta que metia o dedo na cara e dizia. Então, Que há tava errado. momentos em que a gente precisa cumprir o papel de sacerdote. Mas há momentos que a gente tem que cumprir o papel de profeta. Papel profético, né? Da igreja, do cumprir. cristão, Tem que cumprir. mesmo que ele esteja lá no meio da política. Não, Ou no STF, como o caso do André às Mendonça. vezes né? vai... Aí, então, agora recentemente eu tive... Eu vi um com o vídeo André seu com Ah, ele. você viu? Eu vi Então, esse vídeo, eu vi. Então, é nosso irmão, tá lá. Esse irmão, É cara. um pastor. Ele tá querendo fazer o melhor, tá em dificuldade. Então, se nós não nos ombrearmos com ele, não orarmos por ele, nós estamos pecando. Vai abandonar o cara lá. Né? Abandonar. Isso nós temos que fazer. Mas, ó, você citando o STF, eu acho que é um exemplo interessante que também exemplifica o que a gente tá falando. Porque aí eu fico do lado de cá, falo, poxa, mas o STF tá injusto e ele é intocável. Mais ou menos. Acabamos de ter aí Acabamos de ter aí a negação da indicação do Messias, né? Então, aí é questão de a gente compreender isso. Você está tocando num ponto interessante. Nós vivemos num sistema republicano de pesos e contrafreios. Freios e contrapesos, né? Desculpa, Isso. freios e contrapesos. Sim. Ponto. Então é assim. O Senado é que dá o aval para o ministro ser nomeado. Uhum. Pronto. O presidente indica, mas o poder não é dele, o poder é do outro. E a própria Constituição, nesse sistema de freios e contrapesos, diz: o Senado que sabatinou e autorizou é o mesmo Senado que pode tirar. Exato. Então eles não são intocáveis pela Constituição. Esse é o ponto. O Senado pode, num determinado momento, dizer: ó, você passou de todos os limites. Cartão vermelho. Uhum. Dá para fazer. Sim. Entendeu? A Constituição prevê. E, pela primeira vez, em cento e tantos anos aí, desde 86, 86, não tinha uma recusa. Teve a primeira. Uhum. É meio para dizer para o Supremo: ó, não são intocáveis. Então, era esse o ponto que eu ia chegar. A pessoa olha daqui e fala assim, são intocáveis. Não, não são. Se você tiver esse mínimo conhecimento que o senhor acabou de explicar aí, de como a política funciona, você talvez entenda a importância do seu voto no senador. Pronto. Então, vamos supor Poxa. que os irmãos que estão nos vendo e nos ouvindo pensem da mesma forma que nós. Acreditem nisso. Pronto. Agora vai ter eleição para Senado aqui. Em todos os estados, Sim. 2 senadores. Diz que vai mudar, não lembro exatamente a proporção, mas vai mudar a galera. 2 terços. 2 terços vai mudar. 1 terço fica lá. 2 terços muda. Então agora você vai votar no senador. Uhum. Agora, gente, tem que ter consciência. São É estes isso, homens e mulheres isso. que poderão, eventualmente, se forem exercer o poder, até fazer o impeachment de um deles. Sim. Então você tem que saber em quem você vai votar, tem que saber qual é a história, qual é a trajetória, quais são os valores, quais são os princípios, o que é que essa pessoa que se coloca para ser senador pretende fazer. Você vai dar o aval para ela. Eu tenho visto alguns partidos que eles liberam lá o político para votar como ele quiser, não precisa fazer um voto fechado. Isso existe mesmo, Não, né? então é assim. Não, Você então pode votar então é assim. sem ser com Não, partido? é o contrário disso que você está falando. Ah, tá. É assim, quando o partido quer que você vote numa coisa, tem uma coisa lá no direito que chama fechar questão. Certo. Então, assim, vou dizer, vamos dar um exemplo.
entra um assunto, vamos passar um assunto bem polêmico, aborto. Uhum. Tenho a impressão que muito poucos partidos fechariam questão para dizer para os deputados dele. Tá. Se não votar, eu te expulso. Entendi. Normalmente eles liberam, porque é um assunto muito Polêmico ali. polêmico. É um Divide assunto opiniões. divide muito e tal. Normalmente, nesse caso, o partido libera Ok. as pessoas. Uhum. Então a gente tem que saber em quem que a gente está votando. Esse é o ponto. Sempre volta nesse ponto. Porque, por exemplo, não, vou votar no papelzinho, vou votar no que me falaram, vou votar no que eu vi na propaganda No lá e bonitinho. tal. Votar no Oh. simpático, sei lá. Votar no que fala do meio ambiente. Parece que vai sair uma senadora aí por São Paulo. Mas enfim. Porque esse cara que você vota para te representar, ele tem o poder, né, de como Senado impeachment lá e tal. Mas também é esse cara que eu vou votar, essa mulher que eu vou votar, que também vota em quem vai ser o presidente do Senado, que é quem decide se traz a pauta ou não. Então, olha como tudo tá envolvido. Tudo vai escalando, né? O meu voto... mas meu voto não faz nada. Não, faz toda gente. A diferença. Faz toda a diferença. Então, esse é o ponto. Faz toda a diferença. Então, como é que eu poderia ajudar nessa discussão que nós estamos fazendo assim? Primeiro, dizer para todo mundo. Se todo mundo tiver condição, se prepare para votar. Busque as pessoas corretas, com identidade com o que você tem, para votar. A segunda coisa, aí eu quero dizer para os meus colegas líderes, pastores e líderes, vocês são mais responsáveis. Certo. De orientar, de apontar onde você pode buscar. Entendeu? Para não cair no outro extremo de querer usar o seu rebanho como moeda de troca. Isso também é desesperador. Terrível. Porque, Isso é desesperador. só um parênteses aqui, porque o outro que tá na mentira, que tá no engano, que tá no erro, ele tá lá. Agora, aquele que já tá na verdade usar disso é muito pior. Muito pior. Muito pior. É muito pior. Nossa. Quer dizer, as piores experiências que tenho são essas. Certo. Porque o outro que não tem compromisso com a verdade, ele só segue. Com a boética, com nada, entendeu? Você vai fazer outro julgamento dele. Agora, este que tem, que já está na luz, esse terá outro julgamento. Para quem mais é dado, mais será cobrado. Mais será né? cobrado. Então tem o papel individual da pessoa ir atrás, os líderes, né, que podem orientar. Pode orientar. Orientar nem que seja nesse sentido, olha, procure conhecer, vai atrás, vê quem é a pessoa, vê a história, vê os valores, né? Não ter dificuldade em conversar desse tema. Entendeu? Também tem isso, Você tem que né? conversar desse tema. É um tema que diz respeito à nossa vida. Diretamente, não é nem indiretamente ou filosoficamente. A política, ela acaba regendo o nosso dia a dia. Então, nossa, eu acho que dava pra gente conversar muito mais sobre isso, mas nosso tempo já foi. Mas eu acho que foi muito produtivo. Obrigado, tudo. Que bom. Muito Eu produtivo. muito O que a gente falou sobre a graça, sobre vida, sobre testemunho. E aí sobre esse aspecto também da vida pública, né? Para mim, o que o nosso bate-papo aqui acende uma luz é de dar uma esperança. Não precisa abrir mão porque tem gente ruim, porque também tem gente boa. Também está acontecendo. Mas o sistema é corrompido. Então, mas se você aceitou ser cristão, vamos dizer assim, você tem que entender que você vai lutar contra o sistema corrompido do mundo, não é da política. Não, qual o risco de você delegar para os outros? É assim, eu sempre brinco com as pessoas. A igreja, ela não precisa de defensor. Quem defende a igreja é Cristo. Sim. Pronto. Mas homens podem dificultar a vida da igreja. Sem dúvida. De repente, criando empecilhos, leis, dificuldades para que você pregue a palavra. Sim. Então, o que nós precisamos, como cristãos, é a garantia de que nós teremos liberdade para fazer isso. E quando a Bíblia manda orar pelas autoridades, eu não sei se as pessoas o fazem, né? Mas deveriam. Fala para que a gente tenha paz com os governantes. A gente tem que orar
Então, não, pastor, eu oro pelos governantes. Você ora e depois não tá mais nem aí, né, no que tá Então, acontecendo. eu Poxa. preciso falar de uma coisa dessa história de orar pelos governantes. Uhum. Está na Bíblia, é nosso dever e tal. Mas lá no mesmo texto, quando você lê um pouquinho para frente, lá o texto diz assim: as autoridades são, lembra do texto? São Constituídas ministros ministro de Deus. de Deus para o bem. Para o bem. Eu lembro da parte que tinha que é pra a gente poder viver em paz e tal. Então, mas Para era o bem. ministro para o bem. Se a autoridade estiver sendo ministro para o mal, nós temos todo o dever, profeticamente, dizer: Apontar o dedo. aí não. Sim. O que você está fazendo é injusto. Você está oprimindo a população. Uhum. Você está exagerando na dose disso, daquilo. Uhum. Então, como o sistema é representativo, você precisa de gente que possa, lá onde se representa, chegar para a autoridade e dizer: você está passando no limite. Até porque, vamos pensar em cascata assim, né? O mundo jaz no maligno. Então, o sistema do mundo é mau. Então, na política, também vai ter gente desse sistema. Mas também vai ter gente que é para ser luz. Eu acho que aí falta abertura desse olhar e as pessoas encontrarem essas pessoas. Então, trazê-lo aqui hoje para mim foi muito significativo para que as pessoas olhem, pô, o Haroldo tá falando de política? Não, irmão, estou falando da graça de Deus. Só que na vida do Vaz de Lima, a graça de Deus se manifesta nessa esfera pública. Uhum. E de outros lá. E tem outros que nem são, vamos chamar assim, da graça de Deus como nós, mas ainda assim defendem valores e princípios que a gente acha melhor para a sociedade. Então, qual é a vantagem de uma democracia como a nossa? É assim, você tem que ter gente no parlamento que... todo tipo de gente. Então, você vai ter que ter gente que goste da área da educação e faça essa coisa tentar melhorar. Uhum. Na área da saúde é a mesma coisa e tal e tal. Eu, por exemplo, tenho uma expertise, Deus me deu a oportunidade de ter uma expertise numa área que é a área tributária. Uhum. Pela formação, pelo Sim. que vivi. Né? Então, o governador me chama e diz assim: Vaz de Lima, Vaz, chama de Vaz. Vaz, você não pode, num momento como esse, em que o país está fazendo uma mudança tributária, você não pode estar fora dessa discussão. Você acumulou conhecimento de tal forma que não é justo que você nos deixe na mão. Porque não foi à toa que a vida Te conduziu, né? conduziu nisso. Foi a história da sociedade bíblica que eu falei agora. Nossa, mas eu tava lembrando disso agora. O pessoal chegou, ó, pela sua experiência, o que é o lugar para você lá, estar. o governador disse: você tem que colocar a sua experiência à disposição da população. Porque na mudança tributária que está acontecendo no país, está em acontecimento, a nova legislação tributária, muitos impostos vão deixar de existir, Uhum. outros vão surgir e tal. Mas tem uma mudança essencial, que é: agora esta arrecadação toda vai ficar lá no Poder Central Uhum. e vai ser dividida pelos estados e pelos municípios. E os estados que não tiverem gente para ir lá defender os seus valores, os seus interesses dos seus municípios, pode ficar para trás, porque a divisão vai ser feita lá. Vai ficar sem o repasse se não tiver lá, né? Entendeu? Então, me convenceu Entendi. com isso. Falou: Vaz, você não tem o direito. A vida desse jeito. A vida. Vamos voltar para a externa. Quem sabe foi para um momento Quem como sabe? esse, né? Que viveu tudo que viveu para chegar aqui. Pronto. Olha aí. Então você tem que se colocar à disposição. Muito Não legal. é assim dentro da igreja. Vamos lá. A gente sempre ora pelos missionários, tal, tal. Aí de repente chega um dia que bate na porta da gente. Missionário tem que ser você. Você não vai ser, não vai fazer a não, missão, senhor, não. mas tá muito, Envia outro, né? Envia outro. Eis-me aqui, envia o outro. Envia o outro. Então acho que é simples assim, a vida é assim. Sim, a vida é assim. É assim. Muito bom. É um pouco aquilo que a gente vive com os filhos. Não é? Os filhos vão crescendo e vão tomando conta da vida. Às vezes, outro dia eu estava com um amigo visitando um empresário. E ele
preparou, ou queria preparar o neto para ser médico. Ah. Um grande empresário, podia. Uhum. E o neto, o filho trabalha Uhum. junto também, o neto acabou fazendo vestibular e entrou em medicina. No Certo. primeiro ano, volta para casa e diz para o avô, não quer ser médico. Puxa Para vida. o pai, para a mãe, Puxa não vida. quer ser médico. Não. Quero fazer gastronomia, tipo Não, assim. me falou assim pro vovô, o senhor tem 70 e poucos anos. Nesse ano todo, achei tão bonito que o vovô falou do neto, vovô, cheguei à conclusão que eu preciso me preparar para o senhor não perder o que o senhor construiu. Nossa. De jeito. Chama o seu Zé Furlan. Meu amigo. Mais do que ele, o que o Não, Neto tava querendo aí sabe o que dizer? o menino foi fazer? Hã? Foi fazer INSPER, Eita, Instituto INSPER. que é Getúlio Vargas, administração, né? Sim, essa. E já se formou, já está lá trabalhando. Olha aí. Assim, eu vejo o que o senhor faz. Se nós não tivermos na família alguém que possa olhar isso e cuidar disso de forma profissional, nós corremos o risco, de jogar tudo fora o que o senhor fez. Ah, acontece muito, né? Muito empresário. Aí ele me contou, Olha só. falei, seu Zé, põe a mão pro céu. É. Deus mexeu no coração desse menino e tá lá ajudando o vô. Olha que legal. Já toma conta lá Ah, que do bênção. departamento e tal. Entendeu, né? A vida é assim, né? As pessoas são chamadas, são vocacionadas para as coisas. E atendem a esses chamados. E Muito atende. legal. A gente tem que respeitar aquilo que as pessoas têm, porque no mundo existe essa diversidade de coisa. Então, vamos dizer, você falou de gastronomia. Não precisa de alguém de cuidar de gastronomia? Ou se precisa. Ou se precisa. Alguém não precisa ser fisioterapeuta? Tem que ter alguém para cuidar, né, de cada coisa. Não e é? a gente crê que Deus vai levantando também pessoas, Aqui, né, ali. para isso. Entendeu? E a coisa Olha, funciona assim. Vaz de Lima, eu quero muito agradecer, mas de verdade mesmo. Porque mais que um bate-papo, para mim, foi como eu disse, é tentar trazer luz sobre esse assunto. De pessoas que estão sendo luz, onde a gente às vezes não tá vendo. E aí, gente, você que acompanha aqui, o programa não é de campanha política. Mas fique atento ao que foi dito aqui, que o governador fez um chamado. Que talvez para um tempo como esse, né? Fique atento aí. Acho que o irmão vai sair como candidato a federal ou estadual? Federal. Essas leis todas são em Brasília. São em Brasília, né? Essa aí do repasse, dessa devolução toda. Que legal. E pelo partido do governador? O governador, ele tem esse perfil muito técnico, né? Tem, mas sabe Para que quem trabalhar com ele assim, então, tem que ter essa ele tem uma coisa assim, uma experiência. particularidade que eu acho que nem todo mundo sabe. A mãe dele é evangélica. Uhum. Aliás, ele me disse que a mãe dele é missionária. Olha aí. Então ele cresceu um pouco dentro disso. Não é? Por isso que ele conhece a Bíblia. Não, Quando eu fui lá... Eu vi ele falando um dia, eu falei, tá pregando. Isso é pregação, isso aí eu conheço. Esses dias eu fui lá visitá-lo, agora a última visita que fiz para ele. No final do ano passado, a Sociedade Bíblica do Brasil imprimiu uma Bíblia trilingüe. Ah, legal. Português, inglês e espanhol. Certo. Aí eu peguei uma e fui levar para ele. Agora, no começo do ano. Saiu agora no finalzinho do ano passado, tá aqui e tal. Quem pegar vai ver, ela foi impressa em 2025. Aí falou assim, olha, que interessante. Me chama de deputado. Ó, deputado, interessante. Eu falo bem o português, fui obrigado a aprender bem o inglês, mas no espanhol eu raspo. Eu raspo. Eu não sou especialista, Uhum. né? Isso aqui vai me ajudar a treinar. Aí falei, me conta um pouco dessa experiência. Aí ele veio me contar a experiência. Não, a minha mãe é evangélica, missionária de uma das igrejas aí. Quando ela foi para a igreja, eu já estava até mocinho, né? Estava estudando e tal, quando ela se integrou lá na igreja, se converteu lá na igreja. Mas ela passou muito disso para mim. É uma mulher de muita fé, de muita oração.
É isso que a mãe faz com os filhos mesmo, né? Sim, vai passando Vai a fé. passando a fé, né? Que legal. E o bom, assim, que não quer enganar. Fala, não, eu não sou evangélico, Aham. mas eu tenho princípios que recebi da minha mãe. E eu vou tentando fazer o Foi melhor o caso possível. que você falou aí, né? Talvez não tenha a mesma fé, mas tem o princípio, tem o É. valor e, na minha opinião, feito um bom trabalho e... Nossa, mas enfim, se não me empolga aqui, a gente começa a conversar de novo e a Stephanie já me deu uma bronca. Obrigado. Obrigado, você, Vaz muito Lima. bom, Foi gostei um prazer conhecer você. Nossa conversa, nosso bate-papo foi muito legal. Agradecer o reverendo que fez todo o contato, aí já é amigo do irmão, que é 50 anos aí, por aí? Sim. Quando foi 71, né? 71, né? 71. 71, é 50 Nós e temos poucos anos. 55 anos, né? 55 anos de amizade. Irmãos, eu não tenho isso de vida. Como que eu não vou admirar vocês? Mas também eu vi que a vida tratou diferente, né, irmãos? Eu vejo mais cabelo aqui do que ali. Né? De alguma forma a vida tratou diferente. Isso aí é genética, né? É genética de cada um. Né? O dia que eu vier aqui, você vai saber. Vou saber mais dessa história. Muito bom, Vai muito trazer, bom. vai ser um papo muito bom também. Agradeço. Gente, agradeço você que ficou até aqui. Muito obrigado por ficar até o final. Dá um tchau aí pro pessoal, Vaz de Lima. Aqui, ó. Aqui. É. Bom, meus irmãos, muito obrigado. Foi uma tarde, um momento aqui muito agradável, não? Começo de noite aqui muito agradável. E que Deus abençoe vocês. Né? Eu estou orando por vocês, estou orando pelo Brasil. Amém. Portanto, estou orando por vocês. Eu estou orando pelas autoridades. E também estou disposto a, se precisar num determinado momento, ser o profeta para dizer: ô autoridade, o povo não está aguentando tanta injustiça, não está aguentando tanta opressão. Então, que Deus possa ser servido na minha vida, como foi até aqui, e eu me colocando à disposição dele naquilo que posso fazer. Deus abençoe os irmãos. Orem por mim no ministério lá na Sociedade Bíblica e no ministério também na vida pública. Vida Tá pública. bom? Amém, gente. Fica aí o pedido de oração também do nosso irmão Vaz de Lima, que tem feito um trabalho que muitos de nós não quer nem se envolver. Então, já que ele tá lá, como ele citou aqui o André Mendonça, vamos orar pelos nossos irmãos. A gente não tá nem ligado às lutas que são nesses lugares e precisam da nossa oração. E também vou orar por você, criatura, para você compartilhar esse episódio em nome de Jesus. Olha o tanto de coisa que a gente conversou aqui, conheceu mais do Vaz de Lima, viu a graça de Deus na vida dele em vários aspectos. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal. Acompanha a gente aqui toda segunda-feira às 20 horas, segunda de graça. Tô sempre te esperando. Deus abençoe. Valeu, gente.